Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com o Leonardo Leão, ele é especialista em Direito Internacional. E vai falar um pouco sobre essa crise, né, essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Leonardo, a gente já tem um entendimento que isso vai impactar a economia aqui do Brasil. E já tem impactado de alguma forma o preço do petróleo, se fala também da venda de cereais, da soja. O quanto isso já dá para ser mensurado, o quanto a gente consegue ver o impacto econômico desse conflito no leste europeu? Olá, ouvintes. Olá, André. Tudo bem? Prazer estar aqui conversando com vocês. A gente, caso esse conflito aí, muita gente me perguntando, né? Léo, será que esses efeitos econômicos eles vão ser sentidos quando e tudo mais? Eu digo que se esse conflito ele perdurar aí por mais alguns dias ou semanas, a gente vai começar a ver sim, efeitos aqui no Brasil. Tá? Como você bem falou aí, preço do petróleo já indo para casa de quase $110 o barril, o que não acontecia há muito tempo, desde 2014. A Rússia também é uma grande fornecedora de fertilizantes agrícolas, trigo, e que são produtos diretamente ligados ao preço, né, de produtos agrícolas, influenciam diretamente no preço final de produtos agrícolas. Então, isso a gente sabe que causa uma pressão muito grande na inflação também, e são esses efeitos que a gente espera ver aí para as próximas semanas. A gente vê também bolsa de valores caindo, dólar sendo valorizado, são efeitos oriundos da aversão ao risco, né? Os investidores, em momentos de conflito, eles tiram seus investimentos dos mercados emergentes, mercados de risco. Isso causa uma escassez de dólar nesses mercados, e o Brasil é um deles. Então, com a escassez de dólar, a gente começa a ver dólar supervalorizado e bolsa de valores em queda. A gente também tem um segundo efeito, Léo, que é o seguinte, né? O presidente Jair Bolsonaro, uma semana antes do conflito, ele esteve lá na Rússia. Isso gerou um certo estresse na relação, por exemplo, com os Estados Unidos, que são os maiores parceiros comerciais do Brasil. A Casa Branca chegou a se pronunciar, criticou essa posição de Bolsonaro. E eu queria saber o quanto isso pode impactar a gente economicamente por esse lado dos Estados Unidos, de enxergar que o Brasil, de alguma forma, tem dado um apoio, assim, a gente pode dizer, a um regime como o russo, né, autocrático, que Bolsonaro parece se identificar com o regime militar autocrático, e não ficou do lado que geralmente o Brasil se alinha com os americanos, defendendo essa parceria econômica histórica. Sem dúvida, André. Aqui, sem fazer qualquer juízo político, né? Aqui a gente está fazendo uma análise imparcial, uma análise técnica da questão dessa visita do presidente Bolsonaro à Rússia às vésperas do estopim desse conflito, do início do conflito armado. Sem dúvida, na minha opinião, o timing dessa visita dele não foi adequado. Acho que há um arranhão, sim, há um prejuízo, sim, nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Eu, pessoalmente, frequento muito Estados Unidos, né? Tenho escritórios em solo americano, e o feedback que eu tenho, a resposta que eu tenho é de que realmente os Estados Unidos sentiu, sim, isso como um arranhão aí nas relações diplomáticas. No momento, isso não é legal, né? No momento que o Brasil vinha caminhando para um avanço aí nas relações diplomáticas com os Estados Unidos, né? Falava-se, inclusive, no início de negociações para a ausência da exigência de vistos para brasileiros. O Brasil acabou de ser admitido num programa Global Entry, né? Que é um programa que facilita a entrada de turistas e homens de negócio na imigração americana. Eu acho realmente que o timing não foi adequado. O Brasil precisa, sim, sair de cima do muro, né? Como a gente fala no popular, e decidir realmente apoiar os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos é o maior parceiro comercial brasileiro no Ocidente. Então, é perigoso essas demonstrações aí de viés ideológico por parte do nosso governo, abrindo mão de relações diplomáticas de antigos aliados. No mínimo, a gente pode usar o termo, no mínimo, temeroso. A gente está conversando com o Leonardo Leão, especialista em Direito Internacional. Leonardo, entrando agora mais na questão do direito, a gente tem visto os países se organizando e aplicando uma série de sanções econômicas à Rússia. E isso
se imagina que vai ter algum impacto na economia russa, mas por enquanto não fez Putin recuar no sentido da invasão, do ataque, da guerra. É possível prever os próximos passos disso? Essas sanções seriam suficientes para conter essa guerra, finalizar o avanço de tropas? Ou a gente pode também começar a temer um risco de uma resposta armada por parte da OTAN, dos Estados Unidos, dos países todos que compõem a Organização do Atlântico Norte? André, eu não vejo ainda espaço para um conflito entre potências, tá? Para uma intervenção muito flagrante, ali, muito decisiva da OTAN nessa situação. Tá? A gente vê hoje uma ajuda mais voltada para a questão humanitária, suprimentos, né? Parte toda de medicamentos, alimentos, alguns países fornecendo armamento leve, né? Como fuzis e tudo, mas não vejo ainda espaço para um conflito generalizado. Muita gente me pergunta, né, Léo, vai ser o início da Terceira Guerra Mundial? Não, eu acho que hoje no mundo não existe mais espaço para um confronto global, a título global, no âmbito global, porque hoje todas as nações, essas potências sabem que o poderio bélico que essas nações têm hoje seria prejudicial para o mundo inteiro, um conflito armado de grande monta. Então, a gente confia que as instituições diplomáticas façam o seu papel. É importante que a ONU cumpra o seu papel, a sua função precípua, que é de agir em prol da soberania dos seus membros. A Ucrânia é um país soberano, então é importante que a ONU atue. A gente vê essas sanções ocorrendo. É interessante a gente falar das sanções, porque a Rússia já sabia que elas viriam, então a Rússia tem uma inteligência, uma logística de guerra muito avançada e a Rússia se preparou para essas sanções. Então, essas sanções não vão surtir efeito na Rússia a curto prazo. Então, a gente precisa, sim, dessas rodadas de negociações aí, de cessar-fogo, que elas sejam efetivas para que o conflito caminhe para um fim. As sanções, por si só, não vejo elas forçando um fim rápido aí do conflito. Enquanto esse cessar-fogo não vem, esse armistício, o mundo está muito preocupado porque são todos países superpotências atômicas, né? A gente tem Rússia, China, que já declarou um certo apoio, pelo menos um posicionamento próximo à Rússia, Estados Unidos, Alemanha, França. É uma questão que a gente não vive ou não viveu há muito tempo, né? De tantos países com ogivas nucleares, com potências atômicas, de alguma forma se estranhando ali, criando um certo impasse. O quanto isso também resulta, né, num efeito econômico, global, já torcendo que a guerra não aconteça mesmo, a guerra nessa proporção, mas o quanto isso estressa a economia e todos os setores envolvidos, inclusive as relações diplomáticas entre os países. É isso, André, é o que eu falei. Hoje se criou no mundo, né, um clima de aversão ao risco. Então, bolsas de valores em queda, as pessoas preocupadas com seus investimentos, o que vai ser desse conflito. Então, isso gera um efeito em cadeia de aversão ao risco e escassez de moeda circulante. E a gente sabe, ainda mais no momento que o mundo vem vivendo, de retomada de atividade industrial, atividade comercial, empresarial, pós-pandemia, é muito perigoso a gente ter esse clima de aversão à retomada das atividades, porque o mundo carece de atividade econômica, né? O mundo vinha ganhando confiança em relação à presença do vírus, né? Do Covid, as pessoas retomando sua confiança em retomar sua atividade empresarial, suas atividades profissionais, e aí a gente se depara com o início desse conflito e as pessoas literalmente botam o pé no freio, e isso é muito, muito prejudicial à economia de um modo global. A gente conversou aqui com o Leonardo Leão, especialista em Direito Internacional. Leonardo, fique a postos, porque a gente vai lhe acionar muito nos próximos dias, lhe ouvir novamente, porque esse conflito, infelizmente, ainda parece longe de terminar e a gente quer entender toda a dimensão dele, o que é que ele vai impactar em nossas vidas. André, fico aqui à disposição. É importante que a gente faça análise desse conflito sem viés ideológico, né? A gente vive um momento no nosso país de extrema polarização e tudo é levado para o viés ideológico, para a politização de tudo. Não, vamos analisar esse conflito aí de forma racional, entender essa guerra de narrativas. Então é importante que todo mundo
pesquise, vai lá, pesquisa direitinho, entenda o porquê esse conflito está acontecendo, para que não seja feito nenhum juízo de valor eivado, né, e de viés ideológico. E eu me coloco à disposição aqui de vocês para esclarecer os ouvintes e a gente bater um papo aí conforme a dinâmica desse conflito for acontecendo. Valeu, Leonardo. Muito obrigado.